Pessoal, a gente vai falar agora sobre dependência afetiva. Dependência afetiva, vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para ver se vocês sofrem desse tipo de dependência? Se vocês conhecem alguém que tem esse tipo de dependência? Eu peguei uma imagem aqui para traduzir um pouquinho sobre esse tema que a gente vai estar falando. O que vocês pensam olhando para esse desenho? Qual que é a imagem que vocês têm? Um coração dentro de uma gaiola. E aí? Vocês já se viram assim? Conhece alguém que vive assim? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Dependência afetiva, dependência emocional, como qualquer outra dependência química, enfim. Você não fica bem se você estiver longe daquilo que você é dependente. Então, o drogado, ele faz de tudo para poder usar droga. Ele faz de tudo para poder localizar aonde ele vai encontrar droga, assim como o dependente afetivo, ele entra num verdadeiro estado de cisão, de colapso, do que você quiser chamar, quando ele tá longe dessa pessoa querida, ou quando ele tem a possibilidade de perder essa pessoa amada. Então, esse dependente afetivo, ele não consegue exercer uma autonomia enquanto indivíduo, ele não se transforma num indivíduo, ele é um dependente. Por quê? Porque ele tem pouca autoconfiança e isso traz uma série de confusões na vida, uma série de transtornos. E esse dependente afetivo é alguém que depende, então, de outra pessoa para estar se sentindo seguro. Vou falar de alguns sintomas que a gente pode estar encontrando naquela pessoa que é dependente afetivo. Então, pega o caderninho e começa a anotar para ver se vocês têm, se vocês sofrem desse tipo de dependência, se vocês conhecem alguém que tem esse tipo de dependência. Então, o que acontece com a pessoa que é um dependente afetivo? Ele concorda com tudo que a pessoa amada diz por medo de contrariá-la e até mesmo perdê-la. Tem dificuldade em tomar suas próprias decisões. Então, fica sempre, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas ele checa com o par, que não consegue decidir. Tem uma dependência dessa aprovação, ou do que vai fazer, ou realmente não consegue estar tomando suas próprias decisões. Tem um imenso desconforto quando está longe dessa pessoa, se sente perdido, aquela história assim, sem você eu não vivo, o que vai ser de mim, eu não consigo fazer nada sem você, tudo tem que fazer junto. Tem uma imensa dificuldade em prosseguir com seus projetos, né? Seus projetos pessoais, seus projetos profissionais, seus projetos com relação à parte social, enfim. E se sujeita a situações humilhantes e até mesmo constrangedoras na esperança de manter por perto essa pessoa amada. Então, olha que interessante, a gente quando fala de relacionamento a dois, a gente fala do seguinte: se eu escolho estar com alguém, eu vou escolher estar com alguém porque esse alguém de alguma forma me faz bem. Esse alguém não é que me preenche, não é que é a tampa da panela ou a metade da laranja, não é isso. Eu escolho estar com essa pessoa porque temos os mesmos interesses, porque dialogamos, porque conversamos, porque passeamos, porque nos divertimos juntos, porque temos valores em comuns, ou se não são em comuns, todos, mas a grande maioria, e se são diferentes, alguns eu respeito, porque temos uma afinidade física, porque é gostoso estar junto, porque eu admiro essa pessoa, porque eu respeito essa pessoa, eu sou fiel a essa pessoa. Tudo isso faz com que eu escolha estar com uma pessoa. Agora, existe uma coisa, e eu já falei isso para vocês em algum momento, não lembro quando eu falei, mas existe na análise transacional, a gente fala da matemática do amor. Quando a gente fala da matemática do amor, a gente fala que 1 mais 1 é igual a 3. Ou seja, quando eu escolho o meu par, eu estou escolhendo alguém porque eu, teoricamente, estou inteira. Então, se eu estou inteira, eu tenho dentro de mim todas as minhas características, todo o meu desejo, toda a minha motivação, toda a minha vontade, todos os meus sonhos, as minhas metas. Eu tenho, então, em cima o meu guarda-chuvinha com tudo isso que é meu, que é o meu desejo, que eu gosto, os meus amigos, os meus hábitos, os meus hobbies. E eu tenho isso desde sempre, ou vim adquirindo ao longo do tempo. Então, isso faz com que eu seja um indivíduo, ok? Quando eu vou me unir a outra pessoa, esta outra pessoa também é um indivíduo, supostamente, a gente imagina que seja, que tem os seus hábitos, que tem seus costumes, que tem a sua rotina, que tem os seus amigos, que tem, enfim, coisas que gostam de fazer, e é dele. Então, essa pessoa inteira se junta com uma outra pessoa inteira
e vai formar um terceiro elemento. Então, na matemática do amor, a gente fala que 1 mais 1 é igual a 3. A 3, isso mesmo, né? Aquela história de contador. Você quer que 1 mais 1 seja quanto, né? Mais ou menos isso. Mas aqui não tem isso não. Aqui 1 mais 1 é igual a 3. Então, quando eu falo do terceiro elemento, que é o casal, eu tô falando de duas pessoas que têm seus hábitos, que têm seus costumes, que têm suas histórias, que têm a sua vida individual, mas que quando estão juntos, tem uma unidade, que é o casal. Então, por exemplo, quantas vezes eu já vi no consultório das pessoas falando assim: ah, mas o meu marido quer que eu vá assistir filme de ação, meu marido quer que eu vá ver filme policial, eu não suporto esse monte de tiro, eu não suporto essa violência, eu não suporto isso. Então, por que você vai, se você não suporta? Aí você fala, tá bom, eu vou, mas então ele tem que ir assistir drama, assistir suspense, assistir romance, enfim. E aí ele dorme. Aí você fala, pô, você vem no cinema, você dorme? Daí começam as discussões, começam as brigas. Por que dorme? Por que fica bravo? Por que sai briga? Por que sai de bico? Porque ele não gosta de romance, ele não gosta de drama, ele não gosta de suspense. Então, vocês conseguem avaliar aí na vida de vocês ou de conhecidos? Porque às vezes a gente não acontece com a gente, né? Um amigo, é alguém que tem, eu não tenho. Mas assim, a gente tem sim. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar de perto e perceber que tem coisas que eu gosto que meu marido não gosta. Tem coisas que ele gosta que eu não gosto. E eu respeito, assim como ele me respeita. Então, o que nós dois gostamos? Nós gostamos disso, disso e disso. Então eu vou pedir para vocês fazerem um dever de casa. Comecem a olhar para vocês. Primeiro, vocês estão num relacionamento onde a matemática do amor é 1 mais 1 igual a 3? Ou vocês estão num relacionamento onde eu tô inteiro e o meu marido pela metade? Ou eu estou num relacionamento onde eu estou pela metade, meu marido tá inteiro? Ou eu estou inteira, meu marido está inteiro e a equação é eu mais ele é igual a eu mais ele, ou seja, não forma um casal. São duas pessoas que coabitam a casa, né? Não tem uma interação, não tem uma intimidade, não estrutura o tempo juntos. Ou eu tô numa relação onde eu tô inteiro e o outro pela metade, onde eu dependo 100% dessa outra pessoa. Então, aí a relação onde eu vivo só porque eu estou com ele. Ou metade, né? Eu tô pela metade, outro tá pela metade. Enfim, a gente pode estar brincando com essa equação da forma que a gente quiser. Mas a ideia é mostrar que quando eu tô inteiro e o outro tá pela metade, eu tô numa situação de dependência emocional, de uma dependência afetiva. Então isso vai rolar aquela história, eu só vou viver se você estiver do teu lado, eu não sei viver sem você, eu não consigo sair se você não for junto, até pro supermercado, pra farmácia, pra onde for, tem que estar junto, como se fosse uma cola, né? Não posso sair com as amigas porque ele vai ficar bravo, ele não pode sair com os amigos porque você vai ficar bravo. Isso não é saudável, né? Eu acho que a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter algumas normas, a gente tem que ter um equilíbrio dentro da relação. O que é bom para um, o que é bom para o outro. Mas sempre entendendo que 1 mais 1 é igual a 3. Então é importante a gente olhar quem que está se relacionando. Será que é um adulto e uma criança? Será que é um adulto e um adulto? Será que são duas crianças? Essa é a história aqui, ó, desses bonequinhos que eu uso. Quem que está na relação? Sempre vai ter uma criança dentro da gente. Agora, quem que comanda a relação é o adulto. Então, é importante a gente estar entendendo esse ponto dessa equação, 1 mais 1 é igual a 3. E vocês anotarem no caderno o que eu, enquanto indivíduo, gosto. Porque às vezes a gente casa ou está se relacionando e você deixa de lado os amigos. Você não só quer saber do namorado ou da namorada, esquece o resto. Então, fica uma coisa hermética ali, sendo que a vida flui, né? É um ritmo, é uma expansão e contração. É uma dança que a gente tem que ter. Eu vou estar hora com você, hora eu vou estar com as pessoas que eu gosto. E não dá para fazer isso sem ter consciência de que a gente é um indivíduo e que quando estamos juntos, nós estamos juntos. Né? Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter as regras dentro do casal, do casamento, da relação. Porque o que pode ser bom para mim pode não ser bom para vocês. Então quais são as regras que vocês usam? Quais são os contratos que vocês têm? Vocês fazem contratos? Vocês sabem o que vocês gostam? Vocês sabem o que vocês não gostam? Você faz só para agradar? Você não se posiciona, você diz amém pra tudo, ou o outro diz amém pra tudo, porque senão vai ficar chateado, não vai gostar. Como que é a relação entre vocês? Então, assim, é muito legal pra vocês pararem pra perceber e olhar pra isso.
E existe um livro da Melody Beattie, que é Codependência Nunca Mais, e que explica bastante sobre essa questão do transtorno. E lá tem um teste que vocês podem estar buscando na internet, vocês podem buscar testes sobre dependência emocional, e que são divididos em duas partes, onde vocês vão colocar, vão poder avaliar e anotar se você tem uma situação onde o conteúdo faz sentido, acontece algumas vezes com você, você vai dizer sim, e se o conteúdo acontece raramente ou poucas vezes, você vai dizer não. E aí no final vai ter um pouco sobre o que acontece nessa relação. Então, por exemplo, eu tenho um teste aqui, eu vou ler algumas perguntas para vocês terem uma ideia. Em geral, tendo a cuidar mais dele ou dela do que do meu próprio bem-estar? Vai anotando, sim ou não. Sinto-me responsável por ele, pelos seus sentimentos, ou pensamentos, ou necessidades, ou ações, ou escolhas, ou vontade, ou bem-estar, ou mal-estar, ou destino? Sim ou não? Quando estou mal com ele, qualquer outra atividade da minha vida fica difícil de levar? Então, fica tudo girando em cima da pessoa? Ignoro os meus problemas com ele ou com ela? Ou finjo que as circunstâncias não são tão ruins? Tenho dificuldade de dizer não ou de dar limites a ele ou a ela? Sinto-me frequentemente ansioso ou desgastado, ou culpado, ou deprimido por causa deste relacionamento, tenho dificuldade de sair dele? Quando me comunico com ele ou com ela, meço as palavras, isto é, vivo pisando em ovos, ou sinto medo de me expressar abertamente por receio do que possa acontecer? Tomo decisões que me desagradam, ou deixo de fazer coisas que gostaria só para não desagradar e para evitar conflitos com ele? Para melhorar meu relacionamento, tento mudá-lo ou mudá-la através de conselhos, coações, ameaças, manipulações, tentando assegurar que as coisas aconteçam de maneira que acho correta, enfim. E por aí vai. Vocês vão fazendo o sim e não, vão pesquisando. Nessa primeira parte são 18 itens. Isso é o teste curto, tem um outro mais longo. E na segunda parte, você vai, por exemplo, no relacionamento comigo mesmo e com as demais pessoas da minha vida, você vai responder sim ou não. Venho de uma família repressora, problemática ou disfuncional? Em relação a erro, tento cobrar a mim ou aos outros excessivamente? Tendo, a cobrar a mim e aos outros excessivamente? Percebo a minha autoestima baixa? Tenho dificuldade de confiar nos meus sentimentos, nas minhas próprias decisões? Sinto facilmente culpado e essa culpa me corrói? Tenho medo de ficar só? Tenho a tendência de repetir relacionamentos difíceis, insatisfatórios ou destrutivos? Vivo buscando amor, aceitação, aprovação das pessoas? Sinto ansiedade, pena e culpa quando pessoas próximas têm problemas? Vivo tentando agradar aos outros ao invés de agradar a mim mesmo? Enfim, o que você acha dessa pessoa? Ela tem uma boa autoestima ou uma baixa autoestima? Depois vocês podem procurar o teste, mas eu passei algumas perguntas só para vocês tentarem entender e começar a se perceber, começar a olhar se isso faz sentido para vocês, se vocês conhecem alguém que tem essas características, porque é claro que essa pessoa não tem uma boa autoestima. E se ela não tem uma boa autoestima, o que acontece? É uma pessoa que não confia nela, não aceita, não se respeita. E isso não é porque é uma escolha não. É uma história de vida. Por conta de uma história de vida, ela foi criada dessa forma, ela se moldou dessa forma. E só tem um jeito, essa pessoa tem que ter consciência, ela tem que perceber que ela está num relacionamento dependente. Porque se ela não tiver consciência disso, o que vai acontecer? Ela vai continuar nisso. E a tendência é isso escalar de um jeito que parte como se fossem jogos psicológicos. Eu vou jogando isca, eu pego no meu ponto fraco, eu entro no triângulo dramático, eu fico trocando de vítima, de perseguidor, de salvador, eu fico achando que tem um pseudo-benefício final nisso, mas só que a gente sabe que não tem. Isso vai escalando. Uma hora eu fico, vou ficar quieta, porque se eu falar, é melhor não falar, porque vai dar confusão, então eu não falo mais. Ou eu posso escalar para agressões verbais, ou físicas, ou até morte, que é o pior das coisas que podem acontecer dentro de um jogo. Então, assim, é importante que você pare e se olhe. Eu tenho isso? Primeira coisa é ter consciência. Putz, eu tô dentro de um relacionamento abusivo, dependente. Se eu tô dentro de um relacionamento dependente, eu tenho que olhar pra mim e entender, putz, minha autoestima não tá legal. Preciso olhar pra ela, preciso cuidar. Como eu vou fazer isso? Procurando ajuda, Não dá, você pode tentar buscar ajuda, se cuidar? Pode. Mas tendo pessoas, tendo técnicas que você pode lançar mão, por que não? Então, vou ter que ampliar minha cabeça, ver quais são meus traumas, quais são as minhas feridas, onde eu me sinto abandonado, ou rejeitado, ou traído, ou manipulado, ou insegura. O que acontece? O que eu faço com isso? Como eu resolvo? Então, aí você vai buscar uma ajuda.
E aí vale a pena até para ter um diagnóstico adequado, né? Por quê? Porque isso é crônico, né? Isso é crônico, é progressivo e tende a piorar com o tempo. E pode até, de fato, destruir a vida da pessoa, destruir a sua vida. Então, precisa parar e olhar. Agora, a boa notícia é que tem tratamento, dá para cuidar, dá para você sair dessa relação de dependência. Mas antes disso, primeira coisa, você tem que perceber que você está numa relação de dependência, né? É muito importante isso para você parar, para você se amar, para você se cuidar, para você se respeitar, para você pôr limite. Então, eu paro e eu recebo o que é bom, o que não é bom, eu breco, né? Eu falo, não, isso sim. Então, é importante eu receber. Tem pessoas que falam que até pelo lado esquerdo, né? Eu recebo do coração e eu ponho não com a mão direita. Não quero isso. Então, isso fica mais adequado. Então, esse tratamento, ele pode ser feito pela terapia cognitivo-comportamental, enfim, tem várias técnicas aí, você vai estar buscando qual que tem mais a ver com você. Eu separei uma última coisinha pra gente estar falando, que eu acho que é importante a gente fechar essa história, reconhecendo que você é uma pessoa que tem qualidades e tem talento, você pode não ver, porque às vezes a sua dor é tão grande, a sua criança tem crenças tão fortes de desamor, de desvalor, que você não consegue se enxergar. Então você tem sim, acredita nisso, você só precisa confiar na sua capacidade de criar habilidades, que é saber o que eu vou fazer, para depois tomar atitude. Atitude é você ter esse equilíbrio do que tem dentro da tua cabeça, do teu mundo mental, das tuas crenças, das suas disfunções cognitivas, da sua baixa assertividade, do seu estilo, do teu comportamento, alinhado com aquilo que você sente, aí sim você vai tomar atitude. E você, sabendo que você tem talento, sabendo que você tem suas qualidades, você não vai precisar do aval do outro para você se sentir especial. Você não vai precisar do cheque do outro para falar que você está fazendo a coisa correta. Você vai atingir sua meta, mas você tem que saber qual que é a tua. Por isso que eu falo que 1 mais 1 é igual a 3. Porque eu tenho metas individuais, eu tenho metas com o meu marido. E a gente tem que conversar sobre isso, porque às vezes a minha meta individual esbarra na nossa meta de casal. Aí a gente vai ter que ver como a gente resolve esse conflito. Eu tenho que trabalhar no ganha-ganha. Eu ganho, ele ganha. Para que isso aconteça, eu tenho que anunciar um problema e nós dois juntos buscaremos soluções que sejam boas para ele e boas para mim. Então eu vou ter que ceder um pouquinho, ele vai ceder um pouquinho. Então o relacionamento tem que ter um equilíbrio entre o que eu dou e recebo. Se eu só cedo e ele não cede, tá desequilibrado. Uma hora não vai dar. Isso aí vai acontecer, não vai dar. Alguma desgraça aí, alguma coisa ruim vai acontecer, porque não dá para viver assim, né? Só cedendo, ou assumindo o que o outro quer. Então, a partir desse momento que você estabelece bem claro quais são seus valores, quais são seus princípios, quais são seus talentos, quais são suas qualidades, você passa a se respeitar mais. E aí você não vai permitir de jeito nenhum que alguém fale pra você coisas que você não aceita, te humilhar, te desqualificar, ou você depender do outro pra estar bem. Então, não se desrespeite, pessoal. Cuide de vocês, trabalhe em cima dos conceitos de autoestima. Eu me aceito, eu me respeito e eu confio em mim, ok? Boa sorte pra vocês e bom checklist aí pra quem for fazer o teste, tá bom? Vambora, vamos trabalhar.